A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, hoje com o tema ansiedade, a antecipação do tempo. Meus irmãos, eu já falei muito aqui sobre a ansiedade, nesses áudios em que eu já tenho gravado. Eu já falei em alguns áudios sobre ansiedade, mas hoje eu quero falar sobre esse assunto, sobre a ansiedade. Eu senti no coração de trazer esse áudio falando sobre a ansiedade. Porque esse problema, meus irmãos, da ansiedade é um problema que atinge um grande número de pessoas, inclusive jovens. O tema da lição da revista da Escola Bíblica do próximo domingo é esse: a ansiedade, a antecipação do tempo. E esse problema da ansiedade está atingindo um grande número de pessoas, inclusive jovens. Então, se você visse uma mãe, uma mulher casada que ela tem casa para cuidar, tem esposo para cuidar, tem filhos, você podia pensar, não, essa pessoa ela tem motivos para ficar ansiosa porque tem a casa para cuidar, tem esposo, tem filhos, às vezes tem problemas conjugais, às vezes o esposo bebe, às vezes passa noite na rua e isso traz preocupação. Às vezes ela tem filhos também que fazem isso, que bebem, que passam noites fora de casa, se envolvem com coisas erradas, e isso traz preocupação para os pais, Mas, meus irmãos, eu te pergunto, e os jovens que estão com ansiedade? Porque tem um número grande de jovens com ansiedade. Depois chegam à depressão e tem muitos casos que chegam ao extremo, que é a síndrome do pânico. Então, o que é que está acontecendo nos dias atuais, meus irmãos, que estão levando esses jovens a ficarem ansiosos, a terem depressão e síndrome do pânico? Tem jovens morrendo por causa desse tipo de problema, uns tirando a própria vida, se suicidando, e outros morrendo por causa da própria doença, porque ela pode levar à morte. A depressão, se ela for grande, ela chega a levar a pessoa até a morte. As pessoas que entram numa depressão muito forte, muito profunda, elas param de viver, elas se isolam, elas não querem mais ver ninguém, elas não comem, elas não bebem, elas não dormem, e isso vai se agravando até levar à morte. Eu conheço o caso de pessoas que tiraram a própria vida e conheço o caso de pessoas que morreram por causa da doença. E conheço o caso de jovens que vivem tratando com os médicos há muito tempo, a família sofre com certeza porque vive lutando e muitas vezes leva tempo, meus irmãos, com as pessoas que estão passando esse tipo de coisa nos hospitais. Eu conheço uma jovem que há muito tempo ela vem se tratando, já passou por vários médicos, já os pais, a família levou em vários lugares, em outros lugares onde a medicina é mais avançada, mas as notícias que a gente tem é que ela continua do mesmo jeito e que não está mais nem caminhando nem falando. Então, meus irmãos, é seríssimo o problema da ansiedade e da depressão. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, e eu te peço em nome de Jesus Cristo
que você compartilhe esses áudios de ensinamento para a honra e a glória do Senhor, porque são a palavra, são áudios da palavra de Deus, né? Incentivando as pessoas a buscarem Deus, né? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então existem doenças da alma também, né? Essas doenças, a ansiedade e a depressão, ela começa na mente, mas termina que prejudica no corpo, né? São as doenças que os médicos chamam de psicossomáticas. Mente e corpo, né? Começam na mente e prejudicam o corpo. Então, meus irmãos, nós vamos estar lendo aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, final da Bíblia, Novo Testamento, no final da Bíblia, você vai estar abrindo no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Então, meus irmãos, ansiedade diz respeito a coisas futuras que só Deus sabe se vai acontecer. Mas tem pessoas que traz essas coisas para o dia de hoje. Coisas que elas têm medo de acontecer no amanhã. E o dia de hoje, meus irmãos, se chama presente. E o próprio nome já diz presente, porque é um presente de Deus que você deve viver. Que você deve viver o dia de hoje, o presente. Deus não quer que você viva o amanhã ou o passado, não. E esse versículo, aonde o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele, né, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, né, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, aqui no começo está falando na ansiedade e no final do versículo fala também do passado, quando ele diz que Ele tem cuidado de vós. E se Deus tem cuidado de vós no passado, cuidará também no presente e no futuro, meus irmãos. Deus, Ele é onipresente. Meus irmãos, Deus, Ele tem cuidado de vós no passado, Ele cuidará no presente e Ele cuidará no futuro. Amém? Então, o passado, nós só devemos olhar para o passado para nós se lembrar que Deus, Ele não nos abandonou no passado. Deus, Ele não nos desamparou. Então, nós devemos olhar de vez em quando para o passado, só para trazer algumas experiências para o presente e para nós lembrar que Deus tem cuidado de nós, mas não é sábio você viver no seu passado. Você precisa viver o presente, o dia de hoje. Paulo disse em Filipenses capítulo 3 e versículo 13, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Então, melhores coisas estão daqui para frente do que o que ficou para trás. Amém? Então, de vez em quando, você deve olhar para trás. Não é viver no passado, não, meus irmãos. É só olhar de vez em quando, só para você ver que Deus cuidou de você. E muitas vezes em momentos piores do que o que você está vivendo agora. Mas Deus, Ele não te desamparou, Deus não te abandonou, porque Ele cuida de nós, Ele cuidou no passado, Ele cuida hoje e Ele continuará
cuidando amanhã, no amanhã, meus irmãos, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, o amanhã, meus irmãos, é futuro e pertence somente a Deus. No livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 34, são palavras de Jesus Cristo, e ele diz: não inquieteis pelo dia de amanhã, né? Não inquieteis, quer dizer, não estejais preocupados com o dia de amanhã, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, aprenda a viver um dia de cada vez. Amém, meus irmãos? Então, por que será que a sociedade anda tão ansiosa, meus irmãos? Tão preocupada, tão ansiosa? E eu te digo mais, a ansiedade e a depressão tem sido um problema até de crente. Mas por que será, meus irmãos? Porque não lê a Bíblia, não enche a sua mente da palavra de Deus. Tem crente que é crente porque aceitou Jesus Cristo, mas não lê a palavra de Deus. Na Bíblia, a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos meditar de dia e de noite. Então, leia a palavra de Deus de manhã, à tarde, à noite, se abasteça. Abasteça o seu espírito da palavra de Deus. Igual o seu corpo precisa de alimento, a sua alma também precisa, o seu espírito precisa ser alimentado, meus irmãos. E descanse no Senhor. Tem pessoas que aceitaram Jesus Cristo, mas nunca lê a Bíblia, lê versículos isolados, só ouvem alguém lendo, mas a palavra de Deus, ela não disse que você é só para ouvir lá um dia. Não. A palavra de Deus diz: medita de dia e de noite. A palavra de Deus, ela tem um versículo que diz: pensai nas coisas que são de cima. Então, ocupe sua mente com as coisas de Deus. Porque se você for olhar para o seu redor, para os acontecimentos aqui da terra, é claro que você vai entrar numa ansiedade, numa depressão, meus irmãos, porque... E outra coisa, problemas não é só você que tem, todos têm problemas, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, quer dizer, não desanime, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Então, Jesus estava querendo dizer que com Ele nós também vamos vencer, meus irmãos. Nós vamos entregar nossas ansiedades, lançar no Senhor. Não é que nós não vamos se importar com as coisas. Tem pessoas que dizem: mas como é que a pessoa não vai se importar com os problemas? Não. É perder sono, passar a noite sem dormir, preocupados. Bolando de um lado para o outro na sua cama, sem dormir, sem comer. Resolve alguma coisa? Não resolve. E o que é que a palavra de Deus nos ensina aqui no versículo de 1 Pedro, né? De 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Lançando sobre ele, né? Sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos ficar no dia de hoje com mais essa palavra de Deus, com mais essa porção bíblica, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, amém? E eu vou estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Amém?